Esta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Entretanto, o líder da Renamo convocou esta terça-feira uma conferência de imprensa para anunciar o prolongamento da trégua por mais 60 dias. Quero anunciar a prorrogação da trégua por 60 dias. Hoje, 3 de janeiro, a 5 de março. 5 a 4 de março, portanto, estaremos a completar 60 dias. Esta trégua ou prorrogação por 60 dias é mais para criarmos um ambiente favorável para podermos acelerar o diálogo aí em Maputo. Continuo a dizer, do fundo do meu coração, que as forças da Renamo não irão provocar nos quartéis das forças governamentais. Eu pude escutar na semana passada que, portanto, as escortas a Polícia da República de Moçambique, ou o FIB, FADEM, iriam continuar a escoltar. E as populações devem dizer, mas por quê? Se há trégua, trégua significa que já não há disparo. Por que os polícias ou forças armadas ainda querem entrar nos caminhões, camionistas? Então também falei com o presidente que era melhor dar ordem de parar com as colunas. Não queremos colunas, já não há ataques. Colunas vão representar o quê? Só para baralhar, portanto, retardar portadores nas vias de Moçambique. Afonso Dhlakama assegura ainda que o diálogo político na presença de mediadores internacionais vai continuar, sendo que o governo e a Renamo vão indicar especialistas para viabilizar a lei da descentralização. Vai haver grupos, um grupo pequeno que irá tratar da questão da descentralização do pacote eleitoral dentro da comissão mista. A Renamo pode indicar 2, o governo indica 2, um especialista em termos da matéria constitucional. Significa um perito escolhido por consenso do governo e a Renamo. Mas a mediação vai continuar. O novo acordo entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama foi fechado ontem ao telefone. Dhlakama diz que foi ele quem tomou a iniciativa e agradece pela colaboração de Filipe Nyusi. Embora a iniciativa tenha sido minha, mas quero agradecer a colaboração do governo. Desde as eleições de outubro de 2014, que Afonso Dhlakama reivindica a governação das 6 províncias do país, onde saiu como vencedor. De lá para cá, Moçambique vive num clima de tensão, marcado por avanços e retrocessos na mesa de diálogo. Entretanto, o Presidente da República e o líder da Renamo contradizem-se sobre a violação do acordo de tréguas. Filipe Nyusi diz que os 7 dias de tréguas foram calmos, mas Afonso Dhlakama fala de provocações das Forças Armadas. Filipe Nyusi convocou na tarde desta segunda-feira uma conferência de imprensa para fazer o balanço dos 7 dias de trégua entre o braço armado da Renamo e as forças governamentais. O Presidente da República disse na ocasião que estava satisfeito porque a semana de trégua foi tranquila. Fazemos uma leitura boa, no sentido de calmia, dos encontros, dos contatos que tive para a zona com o governo provincial de Inhambane, que é corredor, mas também o governo provincial de Tete, que queria ter a sensibilidade sobre o que está a acontecer e as forças de defesa e segurança, aquilo que comunicam sobre o que estará a acontecer. Fiquei sensibilizado de que havia muita mudança. O governo não está a fazer nenhum ataque, então normalmente é preciso nós termos essa consciência e essa confiança que existe, está a ser criada, está a ser construída. Afonso Dhlakama não tem a mesma opinião e aponta casos de provocações das forças de defesa e segurança. Houve pequenas provocações. Um grupo, sabemos, uma posição de Mutondo, no posto administrativo de Kanda, aqui na Corongovo, foi a umas barracas num mercado local, onde as pessoas vendem tomates, galinhas, cabritos. Chegaram aí, queimaram tudo, roubaram e tudo, e
voltaram a correr para a posição deles. Eu falei com o presidente ontem isto. E também, outra provocação, um grupo saiu da posição em Aulanga, na zona de Mucosa, aqui também no distrito da Gorongosa. Foi à casa de um membro da RNAMO, chegaram ali, arrombaram a casa, levaram tudo aí, malas e tudo, e queimaram outras coisas e roubaram para a posição deles. Apesar das diferenças, as partes entenderam-se e vão alargar o acordo de tréguas por mais 2 meses. O presidente do MDM, Davis Simango, apesar de estar satisfeito com a extensão de tréguas por mais 2 meses, voltou a criticar a mesma e diz que o chefe de Estado e o líder da RNAMO deveriam preocupar-se em abordar frontalmente o essencial, que, na sua opinião, passa por rever a Constituição da República. O grande problema dos conflitos económicos e políticos que hoje atravessamos está em torno da nossa Constituição. A nossa Constituição serviu, sim senhora, até uma dada época, mas neste momento há que adaptar e adotar uma Constituição da República que vá ao encontro àquilo que é a dinâmica de Moçambique, aquilo que são as necessidades dos moçambicanos. E nós insistimos na revisão da Constituição da República. Davis Simango, que falava à imprensa após o anúncio do prolongamento da trégua por mais 2 meses, reiterou a necessidade do diálogo em curso e, de forma particular, do processo de descentralização ser mais envolvente. O problema da descentralização é um problema do país, é um problema de Moçambique, é um problema que diz respeito a todos nós. E não faz sentido que esse problema da descentralização seja abordado apenas por 2 partidos políticos. Portanto, estamos a cometer mais um erro grave, aquilo que é o futuro da estabilidade do país. Nessa suposta trégua de uma semana, houve incidentes. Houve compatriotas nossos que morreram por balas. Portanto, esses incidentes não são tornados públicos, mas dos relatos populares, daquilo que nós temos vivido no terreno, há pessoas, até algumas vão ser enterradas hoje. Portanto, para o presidente do Movimento Democrático de Moçambique, enquanto não houver a revisão da Constituição e abrirem-se caminhos para uma descentralização efetiva, e apontou como exemplo a eleição de governadores, a instabilidade política no país jamais será solucionada. E nós temos a experiência disso, que em todos os processos eleitorais, ou após de todos os processos eleitorais, entramos em ciclo de conflitos. E é preciso compreender de que os maus acordos dão naquilo que estão a dar. Nós tivemos o Acordo de Roma, mantivemos a Constituição no jeito que está hoje e chegamos à conclusão que trouxe conflitos. Tivemos o Acordo de Cessação das Hostilidades, também trouxeram de novo à ribalta o problema da instabilidade. Então, se nós não irmos atacar o essencial, o país vai continuar ao conflito. E eu quero encorajar os 2 líderes a admitirem, a saberem ouvir o que os moçambicanos pensam. Raul Domingos diz que a prorrogação da trégua pode ser o princípio do fim. Domingos diz que é preciso que se consolide o diálogo do governo e RNAMO durante os 60 dias para que se alcance uma paz efetiva. Eu acho um sinal muito positivo que a RNAMO, e particularmente na pessoa do seu presidente, a senhora Afonso Chakama, está a emitir para os moçambicanos e, de uma forma particular, ao governo da Frelimo, porque nós todos, do Rovuma ao Maputo, clamávamos pelo calar das armas, que todos reconhecemos que existem diferenças que devem ser solucionadas na mesa das negociações, portanto, na base do diálogo, mas que esse diálogo deve decorrer num ambiente do calar das armas. Portanto, esse sinal que foi dado de 7 dias e agora prorrogado para 60 dias, é um sinal claro de entender este clamor dos moçambicanos e é um sinal de desejo de paz. Tanto quanto nós já ouvimos, as forças governamentais teriam cercado a montanha de Gorongosa, onde que encontra-se o presidente da RNAMO. Portanto, um dos sinais seria também alargar esse cerco. Em vez de apertar o cerco, alargar o cerco. Não digo que desmontem as tropas, mas permitir que se sinta
este desejo de parte a parte pela paz. Eu penso que estes 60 dias são suficientes para que se deem passos concretos para que não seja uma trégua de 60 dias, mas seja o princípio do fim. Que seja um sinal que essa trégua se prolongue pelo tempo necessário até que a paz efetiva seja alcançada. Num comunicado enviado esta tarde da nossa redação, os Estados Unidos da América elogiam a decisão de alargar o atual prazo de, portanto, cessação temporária de hostilidades. A Embaixada dos Estados Unidos da América felicita o governo moçambicano e a Renamo pela sua recente decisão de alargar o atual prazo de cessação temporária das hostilidades. A corajosa liderança demonstrada pelo presidente Filipe Nyusi e pelo líder da Renamo, Afonso Dhlakama, ao darem este passo, representa um avanço significativo para uma paz duradoura. É nossa esperança que, com base nesta conquista, o governo moçambicano e a Renamo possam demonstrar coragem igual na resolução das diferenças políticas que já perduram e estabelecer uma paz permanente e a base democrática necessária para o desenvolvimento socioeconômico de todos os moçambicanos. Em Manica, automobilistas de longo curso entrevistados pela STV olham para o prolongamento da trégua por 60 dias como um alívio. Estes, apesar de mostrarem-se satisfeitos com a decisão, pedem às lideranças políticas para encontrarem uma solução definitiva para a paz. Foi boa por deixar de tirar ataques, né? Estávamos a sofrer, fazer quase 2 dias de beira para Tete. É o sentimento manifestado por automobilistas de longo curso sobre a decisão de prolongar a trégua nos próximos 2 meses. Os nossos entrevistados seguem viagem para o Porto da Beira e do vizinho Malawi. Para os mesmos, a satisfação é enorme voltar nas estradas nacionais sem escoltas militares. Entre esses 3, 4, 5 dias, já está a ser fácil para nós. Já estamos a sair da beira para Tete em um dia. Então, para dizer que para nós já está bem-vindo essa maneira de andar. O meu pedido era só dizer que devemos continuar assim, do que estarmos a voltar para aquela situação da coluna. Os caminhos estão a andar livre. Eu estou a sair de Malawi, até aqui houve nada, até aqui. Para dizer que é um sinal positivo. Se continuar assim, vamos ver mais livre e o desenvolvimento vai mais avante. Fungai Armando é transportador de passageiros na rota Chimoio-Maputo. Lembra com tristeza o momento de pânico que viveu durante o ataque no troço Save-Muxungue antes da cessação das hostilidades. Lembro um dia a sair de Maputo, a poucos quilômetros para Muxungue, houve um ataque que deixou todo mundo preocupado. Pronto, nós estamos no autocarro que leva passageiros e o pânico é maior, principalmente por parte dos passageiros, não é? Crianças, mulheres e senhoras por aí. Foi muito difícil, É por isso que quando a gente sempre chega no Muxungue ou no Save para enfrentar a coluna, digamos que é contra a parede. Você não sabe o que vai acontecer e quando algo desse acontece é muito complicado. Por isso, na sua opinião, o calar das armas será a solução mais adequada para os moçambicanos. Com este anúncio de prolongar a cessação das hostilidades, nós estamos muito felizes. Gostaríamos que, no entanto, não fosse só prolongar, mas digamos que seja definitivo, não é? Calar das armas e que nós possamos trabalhar para desenvolver o país, neste caso. Refira-se que na região centro do país, a circulação de pessoas e bens voltou à normalidade 2 dias após a primeira decisão de trégua, anunciada para 7 dias, agora prorrogada para 2 meses. A STV esteve também no terminal da Junta, em Maputo, e ouviu a história de um cobrador que viu a morte de perto de um passageiro que perdeu a festa de Natal por medo dos ataques. Os dois veem as tréguas com alívio. O prolongamento da trégua por mais 2 meses foi muito bem recebida por quem viaja pela zona centro do país, passando pelas principais zonas de ocorrência de ataques. Ernesto Banzi é disso exemplo. Ele é cobrador deste autocarro há 5 anos e conta que por várias vezes viu a morte de perto. Comigo mesmo nunca aconteceu, mas já ver
outros colegas já passaram mal, já vi. Então eu contava que um dia também podia ser comigo, mas enfim, tudo é trabalho. Pai de 4 filhos, Ernesto diz que a situação de paz poderá aliviar a preocupação da sua família toda vez que se faz a estrada. Ficam tristes sempre. Ficam tristes, estão toda hora a ligar, saber que já passamos. Então, significa, então, toda hora ligar onde que vocês estão, significa que eles também estão muito preocupados, estão com medo, mas, enfim, o problema é o nosso pão, não temos outro emprego, o emprego que temos é este mesmo. Aos líderes, este pai deixa uma mensagem. No meio desses 2 meses, poder ser, né, amanhã prolongarem mais as datas, né, resolverem esse problema para sempre, né, não só para 2 meses, mas para sempre, nós queremos a paz. Quem tem uma história diferente é este passageiro. Ele chama-se Osvaldo Munguambe, vive e trabalha na África do Sul. Explica que devido aos ataques, não pôde passar as festas junto da família na cidade da Beira. Não conseguiu passar as festas por causa disso? Por causa dessa situação, porque no ano passado sofri na minha saída da Beira para a África do Sul, sofri alguns tiros. Já daí para... foi atingido? Não fui atingido, só que o carro onde eu vinha foi atingido com balas. Osvaldo disse que teve a boa nova através da imprensa sul-africana. Depois de ter acompanhado notícias de lá da África do Sul que a situação está um bocado calma, decidi voltar para casa. Há muitos moçambicanos que não passaram as festas na Beira e em outras províncias por causa da situação. Por causa dessa situação, muitos de nós não voltamos mesmo. Não voltamos, mas como eu tenho família lá, decidi voltar depois de ter acompanhado que a situação é essa. Com a trégua, os responsáveis pelos transportes no terminal rodoviário da Junta dizem que a situação está a contribuir para que haja procura de utentes. A primeira pedra para a construção da plataforma de gás será lançada no primeiro trimestre deste ano, segundo garantiu o PCA da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, Omar Mita. Mita diz que Moçambique está mais próximo de entrar no mapa dos produtores mundiais do gás. O projeto de gás no Rovuma, tão esperado para ajudar à recuperação da economia, vai mesmo ganhar forma ainda este trimestre. Os 3 parceiros do projeto da Área 4 aprovaram seus planos de investimento, faltando apenas uma empresa que deverá anunciar o seu sim em breve. Feitas as contas, a construção da plataforma de gás inicia nos próximos meses. Posso fazer uma estimativa de que muito antes de acabar o primeiro trimestre de 2017, teremos o lançamento da primeira pedra. Como sabem, a construção do navio será, portanto, dos saleiros da Coreia do Sul. Mas antes, será preciso um financiamento de até 10 mil milhões de dólares para a empresa moçambicana de hidrocarbonetos, o que para o Omar Mita não será difícil, visto que já há garantias de que o gás será comprado nos próximos 20 anos. Os projetos, digamos assim, já têm toda a construção feita fundamentalmente da área 4. No que diz respeito à primeira pedra, podemos dizer daqui, assim que tivermos fecho financeiro, e agora o que falta, digamos, é o fecho financeiro do ponto de vista da formalização, porque o apetite já foi formalizado. E o outro lado é também, digamos, o financiamento da própria NH, portanto, que está a ser carregada pelos concessionários, em que os termos fundamentais já estão. A empresa nacional de hidrocarbonetos detém 10% da área 4 da bacia do Rovuma, num projeto conjunto com a portuguesa Galp, a sul-coreana Kogás e a italiana Eni. O governo quer regular o acesso ao mar a partir deste ano através da política estratégica do mar. Com a ideia, o acesso ao mar para fins de pesquisas, entre outros, deixará de ser livre, tudo para permitir o aproveitamento do potencial da costa moçambicana. As águas marítimas moçambicanas são hoje exploradas sem regras. O governo quer mudar a situação usando um conjunto de regulamentos legais que ainda serão discutidos em profundidade. Uma das linhas de orientação é que o acesso ao mar pelas embarcações seja mediante autorização do governo. Temos a perspectiva de abordar e levar à apreciação do governo o regulamento sobre as concessões marítimas, não é? Porque até agora cada um vai ao mar e faz-se como pode. E tem que haver regras, tal como temos regra de acesso à terra, lá no mar também há que haver regras e vamos trabalhar nesse sentido. E também sobre pesquisas no mar, porque até agora também cada um
governo vai somar para fazer as pesquisas que bem entende como quer. É necessário haver ordenamento, haver regras e sabemos quem faz o quê, em que zona, de modo que os vários intervenientes também, isso é bom para os intervenientes para evitar choques lá no mar, tal como tem estado a acontecer. Quanto à produção pesqueira, Agostinho Mondlane revelou que apesar da seca, que reduziu a capacidade de captura, houve melhorias no ano passado em relação a 2015. No geral, em relação ao ano passado, esperamos que este ano feche com um crescimento de médio de cerca de 4%, que é superior ao do ano passado, porque em algumas outras pescarias também logrou-se aumentar o volume do produto pescado. Calcula-se que o mar representa até 40% do território nacional e com potencial ainda pouco aproveitado de recursos, incluindo o uso dos transportes. O Presidente da República impulsou hoje Vítor Gomes ao cargo de Vice-Governador do Banco Central. Ainda hoje tomaram posse 4 vice-reitores da UEM e Unilúrio. Filipe Nyusi exigiu melhoria da qualidade de ensino e estabilização da economia. Vítor Gomes deixa os caminhos de ferro de Moçambique, empresa da qual era PCA, para coadjuvar Rogério Zandamel no Banco Central. O novo vice-governador do Banco de Moçambique não é novo na instituição. Antes de ser nomeado PCA do CFM, em janeiro de 2014, era administrador do Banco Regulador. Quase 2 anos depois, Gomes volta a casa. O Presidente da República quer medidas corajosas para a estabilização da economia. Temos vindo a ser confrontados com choques internos e externos que colocam à prova a nossa capacidade de resiliência. Esta situação exigiu e continua a exigir das autoridades, incluindo do Banco de Moçambique, a tomada de medidas corajosas visando repor a estabilidade da economia, bem como a criação de condições para que o país volte ao mercado internacional para obter os recursos necessários à materialização das ações prioritárias constantes do nosso programa de governação. Procuramos responder aquilo que é o interesse deste país. Primeiro, a estabilidade política. É preciso criar confiança aos agentes econômicos. Nenhuma programação pode ser feita num clima de incerteza. E, por outro lado, queremos um sistema financeiro, um setor financeiro sólido e eficiente. Ainda esta terça-feira, Filipe Nyusi impulsou 4 vice-reitores das universidades Eduardo Mondlane e Lúrio. São eles Armindo Tiago e Amália Wamusi, que vão auxiliar Orlando Quilambo na UEM, e Sônia Maciel e Marcelino Lipola, que passam a trabalhar com Francisco Noa na reitoria da Unilúrio. Os empossados prometem trabalhar para melhorar o desempenho das instituições que passam a dirigir. A questão da qualidade no ensino superior é algo contínuo. Por isso, nós estamos sempre preocupados com essa qualidade, fazendo renovação curricular, aprimorando os nossos métodos de ensino e uma série de atividades que concorrem sempre para a melhoria da qualidade, porque a qualidade não é algo estático. Estiveram presentes no empossamento do vice-governador do Banco de Moçambique e vice-reitores da UEM e Unilúrio, o ministro da Economia e Finanças, da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, além de quadros do Banco Central. 16 pessoas morreram e outras mais de 20 contraíram ferimentos nos últimos 4 dias em diversas estradas do país. Esta é uma notícia para conferir a seguir a um breve intervalo. Nós voltamos já a seguir. Até já. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Mucipo junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e a análise. E como é que interpreta este sobre a perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta aos... Preciso cantar muito alto, bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está ouvindo. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar
excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora acede a sua App Store ou a Play Store e faça o download. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo ali. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Senhor Abel, falamos a partir de Nampula, boa noite. Propostas concretas. Ninguém quer realmente a guerra. Onde a política sempre há conflito. É preciso debater para o bem do próprio país. Como resolver isto? Porque é um problema que nós todos estamos a passar. Mantermos a paz neste país.
Um país sem história é um país sem futuro. Retomamos as notícias no Jornal da Noite. Baixou de 1.300 para até 50 meticais o preço de uma caixa de tomate no mercado grossista do Zimpeto. A falta de clientes e a elevada quantidade do produto são as principais causas da situação. Entretanto, o preço da batata está em sentido e, neste momento, o saco está a ser vendido por 420 meticais. Não há maneira, estamos a tentar vender por 50, mas ninguém compra. Como vejo, também não tem cliente. É o grito de quem viu o seu produto a ir ao lixo devido à falta de clientes. Com a abundância do tomate no mercado grossista do Zimpeto, baixar o preço é a única saída. O caminhão entrou no dia 31. Até hoje ainda não acabou. Por isso, poderia ter uma caixa de 50 reais. Eu estava a vender 1.000. Quando entrei ainda havia 1.000, mas agora já não tem 1.000. Hoje está melhor, está baixo. Antes, 1.200, mas hoje mesmo. Na passada, uma caixa de tomate custava 1.300 meticais. Mas hoje, a mesma quantidade é vendida por um preço muito abaixo da metade. Agora, os preços da batata e da cebola estão em sentido contrário. A escassez destes produtos abriu espaço para um aumento do preço. Não há muitos produtos, principalmente a batata. Embora o movimento também não está naquele nível habitual, está em baixo. O único produto que temos por momento é a cebola. Razão pela qual que a carência da batata ainda faz com que os preços sejam um pouco elevados. A cebola é o único produto que o preço ainda está no mesmo nível, mesmo antes da quadra festiva. Na quadra festiva, mesmo agora, ainda está a um bom preço. A mais cara estamos a vender 250 e a mais barata pode apanhar por 170. Não se sabe se é pelo trabalho da inspeção, mas os vendedores do mercado grossista do Zimpeto não especularam os preços nesta quadra festiva, tal como acontecia nos anos anteriores. 16 pessoas morreram e outras mais de 20 ferimentos nos últimos 4 dias em diversas estradas do país. Apesar desta ação, o porta-voz do Comando-Geral da PRM considerou que a situação foi tranquila durante a quadra festiva, quando comparada com os anos anteriores. Além da comemoração alusiva às festas de transição do ano, os últimos 4 dias foram marcados por momentos de dor para algumas famílias moçambicanas. O facto é que 16 pessoas morreram e outras mais de 2 dezenas ficaram feridas. A maioria das pessoas foi vítima de atropelamento e choque entre viaturas, sobretudo nas províncias de Sofala, Zambésia e cidade de Maputo. No que concerne aos acidentes de viação, aqui nós tivemos um aumento, portanto um aumento ligeiro, tivemos 14 casos de acidente de viação contra 8 e desses acidentes, infelizmente, lamentamos a morte de 16 pessoas contra 22, houve redução, mas como sabem, a perca de vida não tem preço, independentemente do número apresentado, é uma grande preocupação. Houve também 26 feridos graves contra 27. O porta-voz do Comando-Geral da PRM diz que o balanço preliminar indica que as festas foram tranquilas quando comparadas com as dos outros anos. No cômputo geral, ainda que de forma preliminar, nós fazemos um balanço positivo. Não houve caso algum a nível nacional que suscitasse alguma alteração da ordem pública e criasse algum alarme para que a polícia em correrias fosse tanto acudir situação alguma. Além de acidentes de viação, os assassinatos figuram nas ocorrências negativas que marcaram o fim de semana prolongado. Bom, nós no período que fizemos referência destacamos 4 homicídios. Aliás, nós tivemos 13 casos criminais contra 15, portanto houve aqui uma redução tangencial de 2 casos. Estes casos temos como destaque os homicídios, as ofensas corporais voluntárias qualificadas, para além de termos tido casos de roubo, portanto, que configuram crimes contra a propriedade. Na próxima semana, o Comando-Geral da PRM deverá apresentar o balanço conclusivo sobre ocorrências da quadra festiva e da primeira semana deste ano. Os casos de violação sexual e de violência doméstica têm aumentado nos últimos dias, segundo avançou o Ministério da Saúde esta terça-feira, no balanço que corresponde ao dia 20 de dezembro de 2006, melhor 16, até 2 de janeiro de 2017. Durante a quadra festiva, os hospitais do país registraram 9.300 casos de diferentes enfermidades. Os casos de violação sexual aumentaram em 25%,
E em relação à violência doméstica, registaram-se 255 casos contra 239 do ano passado. Segundo avançou esta terça-feira em Maputo, o diretor nacional da assistência médica, o CNIC. Tivemos também o registro de 156 casos de violação sexual e 290 casos de violência doméstica. Estes são os dados globais que o setor apresenta no período referente a 20 de dezembro do ano passado até o dia de ontem. Fazendo a comparação entre o igual período do ano passado, devemos realçar aqui que houve uma redução no global, em cerca de 2% em relação ao número de doenças atendidas. Em relação às ocorrências durante a transição do ano 2016 para 2017, o CNIC informou que os acidentes de viação e traumas causados por objetos pirotécnicos foram os principais casos de internamento, apesar de ter-se verificado uma redução em igual período da passagem de ano de 2015 para 2016. Dos 2.424 casos de acidentes de viação, 28 resultaram óbitos. Tivemos um registro de 38 casos de lesões resultantes do uso de objetos pirotécnicos. Quero destacar aqui uma redução em cerca de 39% de lesões por objetos pirotécnicos. O Ministério da Saúde diz que deve fazer-se um estudo para perceber por que as violações sexuais contra menores tendem a crescer no país. Mais de 30 comerciantes foram sancionados nos mais de 900 estabelecimentos comerciais fiscalizados pela Inspeção Nacional das Atividades Económicas durante a quadra festiva. O valor das multas ainda está a ser calculado, mas o INAI avança com pelo menos 309 mil meticais. A quadra festiva, Natal e o final de ano. A Inspeção Nacional das Atividades Económicas montou 85 brigadas e 12 piquetes em todo o país para fiscalizar estabelecimentos comerciais durante a quadra festiva. No total, foram fiscalizados 937 estabelecimentos de comércio, turismo e pré-medidos. Venda de produtos fora do prazo e falta de afixação de preços são algumas das irregularidades detectadas pela inspeção. 33 agentes econômicos a nível nacional que foram aplicados sanções por infrações diversas. Nós tivemos mais ou menos 309 mil meticais em multa. Os derivados de leite, de carne e farinha são alguns dos produtos estragados que foram destruídos no montante de mais de 100 mil meticais. Por estarem fora do prazo ou em mau estado de conservação, avaliados em 142 mil meticais. Ainda na quadra festiva, a Inspeção Nacional de Atividades Económicas fiscalizou estâncias turísticas e recebeu denúncias sobre tabelas de preços em língua estrangeira e tratamento diferenciado. Os casos estão a ser analisados e poderão resultar em multas. Cerca de 60 pessoas morreram numa prisão na sequência de uma luta entre gangues, rivais e traficantes de drogas na cidade de Manaus, no Brasil. Uma notícia para acompanhar a seguir a um breve intervalo. Vamos antes olhar para a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas, no dia em que Maputo poderá ser uma das cidades frescas do país, com 29 graus Celsius de máxima previstos, uma mínima de 21 graus. Para Xai-Xai, a previsão de 29 de máxima, mínima de 22. Inhambane, com 31 de máxima previsto e uma mínima de 21 graus. Mas para o centro do país, a cidade da Beira com uma máxima prevista de 31 graus Celsius, mínima de 24, 29 de máxima para Chimoio, 21 de mínima, para Quilimano uma máxima de 33 graus Celsius, mínima de 24, para Tete, que poderá ser a cidade mais quente do país, com 35 graus Celsius previstos e uma mínima de 23 graus. Nampula com uma máxima de 29 graus Celsius, uma mínima de 22, para Pemba, a previsão de 31 de máxima, 25 de mínima. Lixinga vai continuar fresca, com 26 de máxima e uma mínima de 18 graus.